E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui. Começamos mais um vídeo no canal Metal Musicast. Hoje com uma baita entrevista. Eu vou falar com Roberto Barros, da banda do Edu Falaschi. Fala, Roberto, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo, meu velho. Meu irmão, prazer estar aqui no canal. Você é um cara que eu admiro muito. Já acompanho há um bom tempo, sou inscrito aqui do canal. É um prazer estar aqui falando com você e com o seu público. Pô, eu fico felizaço de falar com você. A gente tem que manter, às vezes, uma postura que parece ser neutra, mas eu não tô nada neutro. Eu tô feliz, admiro demais o seu trabalho. Temos amigos em comum que me falam muito bem de você, admiro demais a sua pessoa também, pelo que eu ouço o pessoal comentar. Então eu tô felizão, cara, e curto demais, e tô curtindo demais tudo que vocês têm. Eu tô aqui com Vera Cruz, claro que eu não tenho ainda o Eldorado, e uma felicidade nossa hoje, né, Roberto, é que dia 18 está sendo lançado o single do Eldorado, né? Vamos começar já trocando ideia sobre a música. Pronuncia o nome da música aí para mim, por favor, cara. Tenochtitlan. E aí, cara, assim, eu já ouvi algumas vezes. Eu tava acordado de madrugada, veio o link para mim, eu tinha colocado a notificação. Legal. Sensacional. Começa ali já Roberto Barros robertizando a música, né? O que você tem para falar do primeiro single aí? Cara, eu gosto muito dessa música. É uma música assim que é o estilão do Edu, né? Meu estilo também. É uma música que nós compomos com muito carinho, que era uma música também ali que a gente ficou pensando se ela ia abrir o disco, se ela ia estar mais pro meio. Então, assim, desde quando a gente começou a escrever essa música, escrever que eu digo assim, escrever a composição em si, né, não a letra, mas desde que a gente começou a escrever a música, era uma música assim que a gente já sentia o poder dela. Eu particularmente adoro essa música, adoro esse refrão poderoso, né? Cara, eu sou criado no power metal, né? Mesmo tocando várias outras coisas, mas eu sou cria do power metal, então eu adoro essas músicas assim, pomposas, vamos dizer assim, né? Com muita Sim. coisa, muito elemento. E, pô, tô bem feliz mesmo. Vi que a adesão do público foi gigantesca, assim, nessas poucas horas aí que já saiu o single oficialmente nas plataformas, né? E também saiu o clipe. Não sei se você já viu o clipe. Você falou que viu de madrugada, né? Mas saiu o clipe também. E nossa, eu achei sensacional. Estou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Feliz também de ver o público enlouquecido. Assim, desde cedo, as minhas redes sociais não param. A galera gostou demais. Então, poxa, não tem. O artista ele se alimenta disso, né? Nós nos alimentamos desse feedback do público, seja ele positivo ou negativo. Então, de todas as formas, a gente se alimenta disso. Então, quando é muito positivo, como foi hoje, nossa, assim, os meus grupos de alunos, os fãs nas redes sociais, todo mundo assim enlouquecido, foi bem legal. Eu curti muito. De madrugada já tinha, acho que às 2 da manhã, chegou a notificação para mim, tinha a música. Agora, de manhã, né, no período da manhã, teve o clipe, né? Eu já assisti uma vez o clipe, sim. E aí, como é participar de um clipe? Você tá ali só tocando, tal, né? Parece que não tem uma história com vocês, mas tem alguma dificuldade você fazer o clipe? Não, tranquilo. Esse clipe, esse disco, a gente já... Geralmente, quando você acaba o disco ali, você acaba sem meio que saber as músicas, né? Porque você vai gravando o disco ali, compondo e gravando. Então, esse disco, a gente, pelo menos no meu caso, eu acabei já tocando a maioria das músicas já, entendeu? Então, acho que a maior dificuldade quando vai se gravar um clipe é você não estar tocando as músicas ainda. Foi o que aconteceu na Lenda Roy. Eu lembro que a gente terminou de gravar a Lenda Roy. A gente terminou de gravar a Lenda Roy e, tipo, no outro dia a gente gravou... Não, a gente terminou o disco e, tipo, no outro dia a gente gravou o clipe, o primeiro clipe, que foi a Lenda Roy. Então, ali, tipo, a gente não sabia a música, né? Lembrava uma coisa ou outra de ter gravado, mas você não lembra tudo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade quando você vai gravar um clipe, pelo menos na minha cabeça, é você não saber ainda a música e tal. E como eu sou um perfeccionista, assim, meio doente,
Então, tipo, eu quero, mesmo sendo clipe, não tenho obrigação nenhuma, mas eu, mesmo sendo um clipe, eu quero estar tocando direitinho. E essa música eu já estava tocando, né? Eu já estava, porque ela vai estar, eu já ia fazer um playthrough dela, uma aula dela, então eu já estava tocando, então foi, cara, foi muita curtição o dia, foi muito massa. Eu me diverti bastante. E é aquilo, né? Quando você tá com os amigos ali, aquela resenha tá garantida. Certo, é certeza. E eu vi assim, eu tô tentando ver aqui a duração da música, mas Uhum, ela tá aqui 7 minutos e 45. uhum, Ela é bem épica, né? E tem várias partes, né, Roberto? sim, Hoje muita gente sabe que os artistas não gravam a música do começo até o fim, né, no estúdio. Ela é gravada às vezes por por partes, par. mesmo que o guitarrista vai fazendo meio que na sequência, ele dá uma pausa, entre uma outra parte, dá uma pausa, vai cortando, vai registrando. Sim. É, essa música, ela deve ter uma alta complexidade para depois ela ser tocada ao vivo, né, Roberto? Ela depois, como se fosse um livro assim de capa a capa, de começo ao fim. E você falou que você tem esse lance perfeccionista. Você já sai para as turnês dominando isso, tal? Como que é a dificuldade para assimilar todas essas Cara, informações? para essa música, aliás, para esse disco todo, eu me programei, né, para isso, né? Então, coisa que a gente não teve no Vera, porque quando a gente entrou no Vera Cruz, aliás, quando a gente eu tive 25 dias para estudar para a turnê do Vera Cruz, né? Que é tipo, não tem como, né? Inimaginável isso. 25 dias para você aprender 2 discos. Um eu já meio que tocava algumas coisas, que é o Rebirth, né? Pô, me criei ouvindo Rebirth. E o outro, que era o Vera Cruz, um absurdo de coisas para decorar e tal. Então, 25 dias ali é um prazo assim que não existe, né? Então, por quê? Porque eu estava compondo o Eldorado junto com o Edu. Então, todo mundo estava 3 meses já em casa estudando e eu estava lá compondo esse disco com o Edu. Então, tipo, ou eu ficava lá ou o disco não ia sair agora. A gente não ia fechar a conta, né? Porque a gente tinha que adiantar o máximo possível. Mas depois do Vera, uma coisa que eu botei na cabeça é isso, assim, é meio que, cara, a gente toca um estilo que é complexo, então a gente tem que encarar meio como um esportista, no sentido, se você vai ver um atleta que vai para uma Olimpíada, se você vai ver um atleta que é do UFC, que é do jiu-jitsu, enfim, o cara ele vai para qualquer que seja uma luta, um compromisso oficial, ele tem que ter uma preparação de no mínimo 3 meses, 2 meses, sendo muito otimista, 3 meses, mas pelo menos 1 mês, né? Então foi uma coisa que a gente meio que entrou em acordo depois do Vera, assim, cara, vamos tentar colocar isso no schedule, né? Sempre que a gente for lançar um trabalho, a gente ter esse tempo de preparação para entrar em tour. Além disso, também, a música, apesar de ser uma música complexa, ela já foi mais pensada, né? Nessa situação de, por exemplo, você tá ali cansado, você fez show todo dia, você não tem tempo de aquecer, então ela já foi uma música muito mais pensada nisso. É claro que o fã ele ouve, né? E ele vai ouvir aquela loucuragem toda, né? Mas especificamente, mais guitarristicamente falando, ela já tem algumas linhas muito mais pensadas para essa situação, entendeu? Para uma situação mais confortável. Mesmo soando muito complexo, muito virtuoso, ela já é uma música muito mais pensada para essas situações de muitos shows, muito turnê, show sem aquecimento, que é a vida real, né? E talvez o Roberto de antigamente, mais imaturo, não pensava nisso, né? Pensava mais de você estar ali no teu conforto, a guitarrinha aqui, e na vida real não é assim, né? Então, na vida real, você não tem tempo de aquecer, não tem tempo de preparação para tour. Então, aí eu falei, cara, para essa música eu vou compor tudo numa linha que seja essa linha de conforto, mas que eu também esteja feliz de tocar, né? Afinal, é o estilo do Edu, né? É o meu estilo, é o estilo que a gente gosta disso, de virtuosismo, inclusive até pegando um adendo, assim, tipo, o Edu, ele é o cara que ele gosta pra caramba disso, né? Então, quando a gente vai compor, ele fala, meu,
coloca coisa, coloca. Então a gente gosta disso, a gente cresce, mesmo sendo de uma geração um pouco diferente da dele, né? Mas a gente veio disso, né? A gente veio do Power Metal, a gente veio de curte essa parada, né? Então é isso. Essa música, ela é uma música que ela retém tudo isso que a gente gosta, todas essas características, Power Metal rápido, virtuoso, harmonias eruditas, muitos corais, muitos elementos. Dessa vez continua com linhas virtuosas, mas com linhas mais pensadas nessa situação de você, tipo, vamos lá, vamos tocar, se tiver dobra ou não junto, se tiver cansado ou não, então muito mais pensada nisso, mas digamos assim, mais pensada no ao vivo, totalmente, né? Entendi. A partir de uma certa experiência que vocês já tiveram na tour do Veracruz. E você sabe, Roberto, que eu entrevistei aqui o Bill Hudson, da banda North Tail, e em determinado momento nós falamos de você, falamos bem, claro. E o Bill Hudson disse: olha, o Roberto tá levando o Power Metal para um outro nível. E eu estava conversando com ele ali em diversos outros assuntos e eu passei de perguntar para ele, especificar em que ele acha que você leva para outro nível. Ele misturou ali a resposta com outros assuntos, eu deixei passar. Mas aí eu gostaria de saber de você. O Bill Hudson tá certo? Você considera que você tá levando a guitarra do Power Metal para um outro nível? Ainda é Power Metal, no fim do dia ainda é um disco de Power Metal, mas como você falou, em termos de guitarras, guitarristicamente, você tem isso intencionalmente, é natural, e você acha que realmente leva para outro nível, e em quê? Cara, olha, eu vou te falar assim, a gente durante essa vida, a gente vai aprendendo tanto, né? Então, hoje em dia, eu não penso isso de forma alguma, que eu levo para outro nível, que eu deixo o fã sentir o que ele quiser sentir, e no caso de pessoas especialistas como o Bill, né, que é um guitarrista fora da curva, um cara que eu admiro ao extremo. Então, assim, você ouvir isso de um cara desse patamar, eu acho que eu nem preciso falar nada, né? Porque uma coisa é quando você ouve ali do fã mais apaixonado, e você sabe que o cara tá mais emocionado, mais apaixonado. Às vezes você fica na dúvida, será que é bom mesmo? Mas quando você ouve de um cara que é um cara desse patamar, né? De um cara especialista no que faz, aí é muito legal, fico muito feliz. Mas eu dizer que eu estou levando a guitarra Power Metal para outro nível, acho que seria muito pretensioso. Mas o que eu posso dizer é que eu sou um cara que eu me dedico ao extremo ao que eu amo, entendeu? Para mim, todos os dias eu sou muito dedicado àquilo que eu amo, que eu gosto de fazer. Tento entregar o meu melhor para o público, para o meu público, para o público do Edu, que se confunde com o meu, né? Falando meu especificamente, os guitarristas ali. Então eu tento trabalhar de uma forma que o público sinta esse amor, né? Tento, tipo, fazer o meu máximo, quando vou compor as linhas ali junto com o Edu, as harmonias, estruturar, a gente dá o máximo para tentar entregar o que o fã merece, e lógico, né? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que diariamente tentar se superar. Então, eu tento me superar em vários quesitos. Eu tento melhorar a parte técnica, eu tento melhorar... Sabe, eu tô sempre tentando melhorar. Pô, eu ouço isso, pô, aqui eu não usei tanto isso, então eu vou tentar usar mais nisso, nesse disco. Então, eu acho que a gente vai aprendendo ali nessa tentativa-erro diária, a gente vai sempre aprendendo, tentando melhorar. Eu acho que se esse meu esforço gera no ouvinte algo desse tipo, de que eu estou levando para outro patamar, ou que pelo menos que é algo bom, isso para mim já vale toda a jornada, que não é fácil. E ser reconhecido pelos pares da guitarra é de responsa, porque guitarrista tem aquele lance que é uma competição saudável, né? Fazer um merchan aqui do CD do North Tail Legal. do Bill Hudson, cara, gente boa demais, também deu uma baita entrevista aqui pro Metal Música, vou até deixar aqui no cenário. Hora ou outra ele comenta de mim nas entrevistas, sempre fico muito feliz, porque o Bill é um guitarrista espetacular, né? Um vencedor. Eu acho que as pessoas às vezes confundem muito essa parada do vencedor por ele ter ido para fora, tocar com muito artista famoso, mas eu acho que além disso,
a brand do Bill é muito forte hoje em dia. Ele, como guitarrista, é muito fora da curva. Então, é um cara que eu admiro muito. Sempre quando eu ouço ele falar de mim nas entrevistas, eu fico muito feliz. É verdade, ele falou bem de você aqui. E eu vou fazer só um breve resumo aqui, perguntar para você, Roberto, não vou ser eu que vou fazer, na verdade, né? Você, porque eu acompanho o heavy metal há muito tempo. Tive Que minhas legal. idas e vindas, mas eu não lembrava muito do seu nome antes de vê-lo no No Edu. primeiro disco do Edu que eu tive, né? Eu peguei, que é um EP aqui, que é o The Glory of the Aham. Sacred Truth. É, assim, até para o pessoal do Metal Musicast também que acompanha, muitos são seus fãs e já conhecem sua trajetória, mas para quem não conhece, onde você estava, Roberto, antes do Edu Falaschi? Qual a sua trajetória e como você chegou a integrar a banda do Edu? Cara, a minha trajetória, ela se confunde entre um estudante apaixonado de guitarra, de música, com um sideman, né? Então eu sempre fui sideman sempre fui aquele músico de apoio de bandas sertanejas, bandas de forró. Então eu toquei muito em banda sertaneja, várias. Gravei muito para bandas sertanejas locais, artistas locais, cantores solos e bandas também. E inclusive vários artistas, bandas de forró também. Então viajei muito nesse circuito. E depois, num dado momento, a partir de 2008, eu entrei mais de cabeça no mundo católico, que tem uma cena muito grande também. Eu entrei numa banda chamada Cerimônia, que é uma banda, acho que acabou recentemente, eu não tenho certeza. Mas ele é uma banda do Danilo Lopes, provavelmente você conhece, baterista que foi do Eterna, um baterista muito condecorado aí. E eu entrei na banda dele em 2008, no lugar do grande guitarrista Demian Gaze, que é outro guitarrista que eu sou apaixonado no playing dele, no jeito que ele toca. Então eu conheço o Demian já há muitos anos e em 2008 tive essa felicidade de substituí-lo, porque ele foi para uma outra banda grande do meio católico, que se chama Anjos de Resgate, e eu acabei substituindo ele no Cerimônia, a qual eu fiquei 1 ano. Então, nesse 1 ano, a gente excursionou para o Brasil inteiro, tocamos para grandes públicos, sei lá, de 10, 15, 20 mil pessoas. Então, era uma banda que estava bem estourada na época, no meio. Depois disso, no Cerimônia, a gente também eu participei da pré-produção até um dado momento, não toda, mas até um dado momento, de um disco do Cerimônia. Inclusive, esse disco depois foi indicado ao Grammy. Não participei de toda a pré-produção do disco, mas participei ali do início até um dado momento. E depois eu acabei saindo do Cerimônia. E quando eu saí, eu formei uma outra banda católica chamada Estação 12, que também é uma banda ali meio rockinho, meio, sabe, tipo, tinha umas coisas mais pegadas, mas é uma mistura. Com essa banda também compusemos um disco, foi um disco premiadíssimo. Existe um prêmio na Igreja Católica chamada Louvemos ao Senhor, que é tipo o Oscar católico da América Latina, entendeu? E aí eu lembro que nesse ano que a gente concorreu, o Rosa de Saron estava estouradíssimo assim na Globo, estava com CD também bombando, e a gente concorreu junto com o Rosa e várias outras bandas, e a gente ganhou como melhor disco do ano. Eu não me engano se foi melhor, acho que foi melhor disco rock, agora estou em dúvida, que a gente foi indicado em 2 categorias, e eu sempre fico em dúvida se foi o melhor disco rock ou o melhor disco do ano, alguma coisa assim. Mas a gente ganhou esse prêmio. E aí fiquei nessa banda, e entre tudo isso, como eu te disse, a minha carreira se confunde ser esse cara sideman e um apaixonado pelos estudos. Então eu sempre fui muito estudioso, pesquisador. Então eu nunca deixei de estudar muito profundamente guitarra, né? Pesquisar muito, estudar muito com muita gente ao redor do mundo. Estudei muito com saxofonistas, pianistas, guitarristas também. Então, em meio a tudo isso, eu continuava meus estudos ali muito de forma profunda. Então, quando eu saí dessa banda, como é que é? Estação 12, eu me dediquei basicamente ali à minha evolução musical, pesquisa, desenvolvimento de linguagem, né? Então, quando eu vim entrar em contato com o Edu,
eu tava sem tocar com ninguém, eu tava totalmente imerso dentro de um quarto escuro, estudando guitarra igual um louco o dia inteiro. Tipo, meu, a minha vida era só... Eu queria morar nos Estados Unidos, eu tava tipo, convencido que eu ia morar nos Estados Unidos em 2014, então eu tava totalmente assim, estudando guitarra tipo, o dia inteiro, igual um louco, pesquisando. E aí, eu lembro que eu tava... Num desses anos aí, eu tava, tipo, para entrar numa dupla famosa, assim, de sertanejo, e aí um amigo meu falou, pô, cara, não, um amigo meu não, o primeiro amigo que me indicou foi o batera que foi batera do Almar, o Pedro Tinello, falou, pô, o Edu tava querendo ver tá selecionando uns guitarristas para fazer uma tour comemorativa, você não quer enviar seu trabalho? Eu enviei para ele, na época não rolou. Um tempo depois o Edu quis fazer de novo isso, só que aí ele pediu para o Demian, olha que louco, o cara que eu entrei lá em 2008, e mesmo tendo entrado no lugar, eu sempre que encontrava ele falava, pô, cara, sou seu fã, te admiro, e a gente criou esse laço de amizade. E aí o Demian foi o cara que, quando o Edu quis montar esse projeto, que a princípio era só um projeto para fazer 7 shows, foi o Demian que me indicou, que era para ser a dupla de guitarra, o Demian e eu. Depois o Demian não pôde por conta das turnês dele, e o Diogo, que já tocava no Almar, fez parte. Então foi o Demian que me indicou. Então eu estava aí escondido dentro de casa, estudando guitarra o dia inteiro. Certo. E você falou que você citou aqui, eu vou mostrando, vocês parece que eu sou lojista, né? Eu estou vendendo, eu gosto de mostrar. Que legal. O público aqui do Metal Musicast coleciona, né? Tem muita gente que gosta que eu mostre, tá? Eu tenho essa versão. Você falou que você foi formado, né? Você forjou seu caráter no Power Metal, você citou o Rebirth. Total. E aí o teu forte, mesmo quando você estava em outras praias, aí você estava no lance católico, de louvor, você estava também ali nas Sideman, das bandas de sertanejo e de forró, que eu brinco aqui, ó, público do Metal Musicast, me julguem, forró é o verdadeiro rock nacional. Mas vamos lá, outro dia a gente... Pior que é verdade. Para mim, forró, rock BR, esses papos, não, é forró, cara. Mas essa é outra pauta, né? Legal. Mas, o Roberto, e aí mas o Power Metal era a tua paixão, que você se desenvolvia, pegava as técnicas ali. Na verdade, a minha paixão sempre foi assim, eu sempre fui apaixonado por aprender, sabe? Então, eu acho que, assim como quando você nasce num país, por exemplo, você nasce no Brasil, você vai falar português, não importa quais línguas você aprenda, aquilo vai estar ali em você profundamente, você nunca vai perder. Você pode perder um pouco, às vezes, até do sotaque, mesmo você sendo natural, mas você nunca vai perder, porque você nasceu naquilo, né? Então eu nasci, digamos, no Power Metal, guitarristicamente falando, mas nesse meio termo, né, nesse ínter aí, eu estudei muitas outras coisas, estudei muito jazz, muito mesmo, assim, foram 10 anos me dedicando profundamente a isso, mas o Power Metal sempre foi aquele negócio que, cara, sabe, eu nasci ouvindo isso, então, tipo, você pega ali meus primeiros 3 discos de que eu ouvi, um deles era do Angra, então eu nasci ouvindo Power Metal, né, digamos assim, musicalmente. Então, por mais que eu tivesse me aventuro até hoje em outros estilos, estudo de várias outras coisas, Power Metal ele sempre teve no meu, né, no âmago ali, sempre teve na minha essência, e é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que sai naturalmente, né? Porque quando você compõe música e você toca, você compõe aquilo que está no seu natural, sai natural. Agora, quando é uma coisa que você ainda está pesquisando, ouvindo, é bem comum de você perceber e falar, cara, ainda não está tão natural, tal. Então eu vejo que o Power Metal para mim é uma coisa que é tipo a minha primeira língua, sabe? Então para mim é uma coisa natural de fazer, que eu amo fazer. Legal. E você chega e se consagra, e posso dizer assim, na banda do Edu Falaschi, e eu entrevistei ele aqui e a gente conversou um pouco sobre como era compor com você, com Aquiles, que são pessoas que têm um estilo próprio, tem uma linguagem, porque a gente está falando, né, como o sideman, às vezes ele não é contratado para ter uma identidade, né? Muitas vezes o sideman é contratado para fazer aquilo, exatamente aquilo, estritamente o que é encomendado. Às vezes alguns artistas admitem que o sideman tem alguma identidade, mas aí são aqueles sideman já consagrados que o artista contrata para ele pôr aquela
aquela impressão, né? Mas geralmente a maioria é contratado para fazer estritamente aquilo que é passado. Mas aí você chega com o Edu e a gente conversou sobre compor, né? Como que é compor com o Edu? Como que é o processo de composição que você tem com o Edu Falaschi? E também com o Aquiles, caso ele participe ali com vocês em alguma coisa. Claro. Então, o processo ele se dividiu, eu vejo, em 3 fases até o momento, né? A primeira fase, que foi no The Glory of the Secret Truth, que foi basicamente esse primeiro exemplo que você deu, que é o artista dele meio que exatamente esse disco. Então, nesse EP, esse EP a gente começou a trabalhar nele no fim de 2017. Então, nessa época, o Edu estava me conhecendo ainda, porque a gente tinha feito 7 shows no meio do ano e voltou a trabalhar, a fazer alguns shows no fim de 2017. Então, a gente ainda nem tinha um vínculo de amizade, né? Eu ia fazer ali o show com eles, tal. Então, quando eu digo não tinha um vínculo, assim, não como hoje, né? Que a gente é tipo muito amigo e tal, mas na época a gente eu só tinha feito 7 shows, não tinha um convívio, e ele também não conhecia nada de mim compondo, porque uma coisa é o cara que toca e uma coisa é o cara que compõe, né? São 2 músicos e 2 mundos. Então, quem compõe sabe disso. Então, não necessariamente, se você tocar bem, você vai compor bem e vice-versa. Entendeu? Quando você faz as 2 coisas legais, é muito bom. Então, o Edu ele não me conhecia, né, em 2017. Então, quando a gente começou a trabalhar no The Glory, foi essa fase mais que você disse no começo. Ele meio que fez tudo ali, e eu era a ferramenta, assim, tinha as ideias e falava, faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu lembro que eu compus o meu solo e que na verdade não é nenhum solo, é um trecho instrumental, a gente chama de trecho instrumental, que inclusive esse trecho instrumental da The Glory, hoje em dia, é o nome que a gente dá a todos os trechos instrumentais das músicas do Edu. Então, quando a gente chega num determinado momento da música, a gente fala, agora vamos fazer um trecho The Glory, que a gente usa como referência. Mas, enfim. Então, nessa fase do The Glory era isso, né? Eu era mais uma ferramenta ali, tal, porque ele não me conhecia, não sabia como eu compunha, etc. E daí ele foi me conhecendo, porque eu ficava para ele, cara, vamos compor um disco. E ele falava, não tô afim de compor, dá muito trabalho, muito cansativo, e de fato é muito cansativo mesmo. Enfim, começamos a compor o Vera. No Vera, cara, assim, na primeira música que a gente já começou a trabalhar, aí eu já comecei a mostrar para ele o meu lado compositor, né? Então, tipo, já apresentei para ele uma forma que eu gosto de trabalhar. Então, a gente compunha sempre ali juntos, mas também tinha momentos, por exemplo, que eu ia para um outro computador e ficava desenvolvendo ali os arranjos e etc. Então, no Vera, eu fui começando a mostrar isso nas primeiras músicas, e mais digamos ali do meio para o fim do Vera, já chegamos ali nesse padrão que é hoje, que é aquele padrão que a gente compunha tudo ali junto ali, né? Então, harmonias, decidir trechos, estruturações, etc. E assim foi. No Vera, eu divido a composição de 3 músicas, né? Que é a Lenda Roy, The Ancestry e Face of the Storm. Foram músicas assim que, me orgulho bastante de ser um dos compositores. A gente compôs ali a música inteira juntos. E todas as outras músicas foram músicas que eu também compus os arranjos, ajudei na estruturação, etc. Já no Eldorado, por a gente ter passado esse 1 ano e meio no Vera, aí o Eldorado eu acho que foi o nosso máximo da interação como compositores ali, entendeu? Porque no Eldorado eu participei ali, tirando as músicas que são as baladas, que aí o Edu, ele senta e compõe uma balada, né? Então, tirando essas músicas que são as baladas, a gente compôs todas as outras. Então, existiam vários jeitos de se compor, né? Ele, às vezes, tinha já ali uma introdução e não tinha mais nada, e aí a gente desenvolvia tudo. Às vezes, ele já tinha uma introdução, um verso, entendeu? Ou, às vezes, ele tinha uma introdução, um verso, um refrão, e parava no refrão, daí para frente não tinha mais nada. Então, eu entrava dali em diante na composição de harmonia, decidir estruturação,
e tudo que já tinha para trás, que ele tinha desenvolvido, eu vinha arranjando tudo, colocando os arranjos de guitarra. Então, nesse Eldorado, assim como no Vera, esse foi o processo, basicamente. Ou a gente compunha do zero, juntos, como foi no caso esse single de hoje, ou algumas músicas ele tinha uma introdução, e aí não tinha mais nada, a gente compunha junto, ou tinha uma introdução, um verso, ou uma introdução, um verso e refrão, e não tinha mais nada. Então, são essas situações que acontecem no disco. E aí, nesse disco, por exemplo, eu sou coautor junto com ele aí, né, de 6 músicas. Então, nós compomos juntos 6 músicas de todo o disco. E é uma honra, né, cara? Quando que eu pensei que um dia ia ser um parceiro de composição do grande Edu Falasca, assim, o cara que eu comecei ouvindo metal ouvindo a banda dele, né? Então, é um compositor consagrado mundialmente, costumo dizer ali que é um grande amigo, um professor, mas que a gente também troca muita informação e é muito legal ter esse trabalho. Hoje em dia, a gente ter chegado nesse nível de parceria de trabalho, porque hoje em dia, quando a gente senta para compor ali, existem todos os momentos que eu aprendo com ele, momentos que eu divido as minhas ideias com ele, momentos que a gente cria ideias juntos, momentos que a gente arranja juntos, momentos que eu, com todo o respeito, mas chego para ele e falo, pô, essa linha vocal aqui não tá com aquela voz do coração, né? Eu costumo brincar com ele que tem a voz de ouro, que ele talvez, não que ele tinha esquecido isso, mas que talvez ele ouvindo ali de um cara que teve ali na posição do fã, abriu uma caixa na cabeça dele. Então eu lembro quando a gente estava trabalhando na música Mirror of Delusion, que para mim é uma das linhas vocais. Ó, minha gatinha lá no fundo. Não sei se dá para ver, ela já foi pro chão. Então eu lembro quando a gente estava trabalhando nessa Mirror of Delusion, que é uma música que tem uma das linhas vocais mais lindas, assim, que eu acho que ele já fez na toda a carreira dele. Foi uma dessas músicas, assim como a Lenda Roy, que eu cheguei e falei para ele, pô, essa voz não tá muito aquela voz do coração. E aí eu ficava, entendeu? Então, assim, eu nunca imaginei que um dia que poderia chegar nesse patamar junto com um cara desse renome, desse gabarito. E hoje a gente, que nem ele diz, né, o Batman e Robin. Então a gente está sempre trabalhando junto, convivendo ali, compondo. E você perguntou do Aquiles. Eu e o Edu, a gente compôs todo o disco, né? E depois que o disco está pronto, a gente envia para os caras da banda, e aí cada um coloca a sua cara nos arranjos, compõe os arranjos, né? Então, tipo, por exemplo, você pega essa Tenochtitlan, a gente, dando um exemplo dela, né? A gente enviou para todo mundo já ela pronta, feita a demo, tudo, gravado com bateria eletrônica, um baixo demo ali, o Edu, eu gravo ali, a gente vai fazendo ali só para ter o peso e tal, e aí a gente envia para os caras, mas aí é só faixa preta, né? Então, quando você envia para os caras, aí os caras, obviamente, vão respeitar as métricas dos arranjos, as métricas de linhas, mas eles colocam a cara deles, né? Se você ouvir, por exemplo, a linha de baixo da demo e a linha de baixo do que está no final, você vai ver várias diferenças, né? Porque aí o cara coloca a cara dele, mas aí ele respeita o que já foi composto por mim, pelo Edu, que é a métrica, a harmonia e a linha de fraseado, né? Sim, é interessante. E eu perguntei realmente... Desculpa pela resposta longa. Não, tá ótimo, até porque eu falei do Aquiles, mas a gente tem que sempre dar o crédito para todos os caras. É o caso do Aquiles, por exemplo. Ele também, quando ele pega a bateria, ele fica até com ódio, assim, porque ele mesmo sendo uma bateria que a gente já meio que escreve ali, o Edu escreve baseado no estilo do Aquiles, mas ele, quando ele pega, ele vai mudando, vai colocando um monte de coisa, que inclusive depois muita coisa que foi composta de riff de guitarra tem que reajustar para casar com o bumbo que ele desenvolveu. Então, existe depois esse processo de pós-composição de arranjos, né? Interessante. E você, Roberto, eu posso dizer, eu poderia dizer que eu sou um guitarrista frustrado, mas eu sou menos que isso. Eu sou uma tentativa de estudante de guitarra. Eu nem consegui ir nas primeiras aulas. Eu tenho
uma Flying V aqui, Dave Mustaine, eu tenho esse ampli, mas parei, não fui adiante. Eu já toquei batera, mas guitarra eu não consegui. O fato é, eu quero te dizer que eu consigo perceber que você tem uma técnica para nos arpejos, por exemplo, assim, fenomenal, cara. E outros guitarristas consagrados falam isso. Porém, é interessante perceber que teu estilo não é unidimensional. A gente tem, por exemplo, a Lândia Roy aqui do Veracruz, que o Edu Falaschi disse aqui na entrevista, que o segundo solo foi você que compôs tal. E não é assim, tô usando uma palavra que eu não sei se ofende os guitarristas, mas não é assim, shredder, não é fritação, né? Então você tem esse balanço. No Eldorado vai vir também alguma coisa com esse equilíbrio da parte arpejada fenomenal, agressiva, tal, do power metal, mas também o lance mais suave e tal. Sim, então, por partes, né? A Lenda Roy é uma música que eu me orgulho muito porque eu compus na música inteira, né? Na verdade, não foi só nesse trecho do violão. Tipo, a música inteira eu compus nela trechos, harmonias, estruturação, a gente compôs junto ali. E esse trecho especificamente, que é um trecho de violão brasileiro, né? Foi um trecho que eu compus numa situação como essa que eu te disse, que a gente tinha esse modus operandi de trabalho, o qual o Edu ficava ali trabalhando num computador numa coisa e eu em outra. E aí eu lembro que ele estava desenvolvendo, a música tinha introdução e verso, não tinha refrão ainda. Mas eu sabia mais ou menos o tom, eu imaginava para onde ia, então enquanto ele estava ali melhorando, que ele já tinha composto de verso, ele estava, porque aí ele compõe verso, compõe, sei lá, a introdução, aí ele vai colocando orquestrações, ideias, ele vai ali perfumando a música, né? Então, enquanto ele estava nesse trecho, para eu não ficar parado, eu montei o meu computador do lado de fora do estúdio dele, porque a gente tem uma escada assim na casa dele, então tem um espaço bem grande embaixo da escada. Eu falei, vou montar o meu... Tava um piano lá fora, eu falei, vou montar meu computador aqui. E enquanto ele trabalhar, inclusive foi aí que nasceu esse jeito nosso de trabalhar, assim, de trabalhar em 2 computadores e juntos também. E aí eu falei, enquanto ele vai desenvolvendo isso ali, eu vou escrever um violão brasileiro aqui, né? Porque, como eu te disse, eu sempre estudei muito jazz profundamente mesmo. Falei, vou escrever, e o jazz, música brasileira no geral. Falei, vou escrever um violão brasileiro, vou compor uma harmonia aqui. Então eu compus a harmonia. Depois que eu compus uma harmonia ali, que é uma harmonia meio bossa nova, meio chorinho brasileiro. Aí eu falei, bom, agora eu vou desenvolver um arranjo de violão. E aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei, cara, eu fiz um arranjo de violão que pode ser um meio. Na hora que ele ouviu, ele pirou. Aí entrou, né? Depois, aí que isso acabou que entrou depois do refrão, porque depois ele compôs o refrão, que aliás é um refrão magnífico, e a gente deu um jeito de cair nesse trecho de violão, e depois a música foi abrindo, entendeu? Aí foi para outro trecho brasileiro, que é um trecho mais, que tem umas guitarras, que eu compus também. Enfim, como eu te disse, acabei compondo depois a música inteira junto com ele, mas esse é um trecho que eu me orgulho bastante. E sua segunda parte da pergunta, sim, no Eldorado, é um disco que tem, sim, bastante coisa melódica, bastante coisa... como que eu posso dizer? Bastante coisa melódica. Não que eu tenha que fazer isso porque... Cara, eu acho que a gente tem que ser feliz nessa vida, concorda comigo? Então, o Edu gosta de muita nota, eu gosto de muita nota também. Então a gente vai tocar isso, entendeu? Então, se eu fizer num disco algo mais melodioso, como tem, se você vê esse solo da Tenochtitlan, já é um solo bem mais melodioso, começa com os bends. Mas, como tem no disco solos bem melodiosos, eu fiz um solo numa balada lá, tem uma outra música que vai sair, que é essa música, que também o meu solo é um puta solo melodioso. Então tem bastante coisa assim, mas eu não faço porque, tem muita nota. Eu faço porque aquele momento da música me pediu isso, o meu espírito pediu aquilo, entendeu? Então eu vou e coloco. Obviamente a gente vai aprendendo, vai falando, de repente isso aqui eu colocar mais bends, mais emoção, mais não sei o quê. Então tem nesse disco também, mas mais por isso, porque foi o momento da música ali que pediu. Mas eu considero que esse disco, ele, na minha parte de guitarra, ele tem muito mais melodia do que
o Veracruz, mas de longe, assim. Mas isso não quer dizer que é melhor, entendeu? Porque eu não penso isso. Eu penso que, assim, são só momentos diferentes. Nesse momento, agora, eu quis escrever coisas mais... que flutuasse mais em outras áreas. Então, eu quis não só ter muita coisa virtuosa, eu quis que isso continuasse também, porque é o que o Edu quer. Inclusive, se um dia o Edu chegasse e falasse, cara, não, agora não, esse disco eu não quero ter nada virtuoso. Beleza, a gente não faz. Entendeu? Então, ele é o capitão. Mas, como ele quer isso, então essa característica virtuosa está no disco, mas onde a música pedia algo mais melodioso, que talvez antigamente eu mesmo assim colocaria algo mais técnico, eu coloquei mais melodia. E é isso, e fiquei bem feliz com o resultado, cara, bem feliz mesmo. Acho que esse disco assim, tá muito especial mesmo, muito bonito. É um disco que a gente fez com muito carinho, assim, muito esmero. Assim como o Vera, né? O Vera foi o extremo do extremo de esmero, esse também. Então, eu até achei que seria difícil a gente recriar aquela atmosfera que a gente teve no Vera, de muita entrega, muita dedicação de todos, né? Mas ali, eu e o Edu, a gente passou 1 ano e meio compondo, né? Então, é muito tempo compondo. Mesmo nesse 1 ano e meio, a gente tendo coisas no meio, viajando, etc. Mas foi 1 ano e meio compondo, então eu achava que seria difícil a gente conseguir refazer isso, ter essa atmosfera de novo, mas a gente conseguiu e foi um resultado assim que na minha opinião, é um resultado muito gratificante. Estou na expectativa. Sou um grande fã do trabalho de vocês, estou na expectativa. E é curioso que você falou, só pontuando aqui, mestre Roberto, me corrija se eu estiver errado, e o público do Metal Musicast me julguem mais uma vez e mudem minha opinião. Você falou do Chorinho, né? E tem também alguns violonistas brasileiros. Os caras são altamente virtuosos, né? Tem Chorinho, eu diria, né? Muito do shredder brasileiro tá no Chorinho, hein, cara, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Lógico. Por exemplo, nesse disco novo tem uma música que eu nem quero falar que estilo que ela é, nem quero dar spoiler, né? Mas ela tem uma música assim que eu acho, porque esse trecho que eu compus é um trecho que tem voz por cima, né? Então, talvez não apareça tanto, talvez eu tenha que fazer um vídeo playthrough pra galera sacar mais. Mas, cara, esse trecho brasileiro que a gente pôs nessa música, assim, ficou uma coisa, assim, animal, linda, assim, trecho de arranjo brasileiro, que tem muita influência ali do Chorinho, do que eu estudei muito de música brasileira. E sim, se você for ouvir, por exemplo, caras do violão como Rafael Rabelo, que nem é um cara especificamente do Chorinho, né? Ele compunha em várias vertentes ali da... O Rafael Rabelo é o que gravou com o Ney Mato Grosso? Tem um CD de viola com o Ney Mato Grosso. Exatamente, fenomenal. E já falecido, né? Mas isso, faleceu pega assim, agora precocemente, né? Era jovem, né, cara? Exatamente. Acho que ele não tinha nem 35 anos, eu acho. É uma pena. Eu tenho um você CD pega dele. Você pega caras como o Yamandu Costa, que eu sou muito fã, assim, cara. Virtuosa e absurda, né, cara? Absurdo, né, cara? Então, mas quando você vai ver, né, aquilo, você vai ver que aquilo ali tem muita coisa ali dentro, né? Então, a música é isso, né? Ela é composta de vários sentimentos. Às vezes esses sentimentos vêm acompanhados de muitas notas. E é interessante que vocês levam isso para o metal. Mas aí, Roberto, eu tenho que tocar nesse assunto, eu quero muito conversar com você sobre isso. Teve um fato muito desagradável com você e com haters na internet, em que durante o início da turnê do Veracruz, alguém pichou você lá na internet, eu cheguei a fazer vídeo aqui, você até me disse em off que chegou a ver meu vídeo, eu não sabia, apesar de eu ter passado por algumas assessorias o meu vídeo, mas eu não sabia que você tinha assistido. Porém, teve meia dúzia de haters, ou 1 ou 2, nem sei quantificar, mas uma minoria, assim, altamente medíocre, que foi lá pichar você por algum motivo, e você teve que enfrentar essa realidade de quem se destaca, de quem faz algo relevante. No vídeo eu falei, né? Seu nome está eternizado aqui, num dos melhores discos de metal do Brasil. É recente, a gente não pode dizer assim, virou clássico, ainda não dá para dizer, porque o disco tem 2 anos, mas é um dos melhores discos, um dos melhores trabalhos do metal brasileiro em toda a sua história. Eu acompanho metal, eu costumo dizer que eu estava lá em 1990 comprando, ou 91, comprando o Theatre of Fate do Viper e achando aquilo
um nível absurdo de evolução para o metal brasileiro na época, né? O Beneath the Remains, o Sepultura. Então imagina a alegria que eu tenho quando eu pego um disco como Vera Cruz, tá? O passo enorme, gigantesco que vocês já deram nisso, com todo respeito ao Viper, que para a época foi Até hoje, né? para a época foi uma produção boa, veio um produtor gringo, aí o Dourado, os caras estavam com o selo Eldorado bancando legal. Não estou desrespeitando, só que eu estou dizendo, o high-tech da coisa avançou, né? E a gente vê hoje, e aquilo que eles começaram lá, aquilo que André Matos e Felipe Machado, todos eles começaram. Os caras abriram, né? O mato, né? Exato, eles abriram o mato, eles estavam ali com a peixeira abrindo. Hoje vocês estão aí num terreno que eles abriram. Mas, com tudo isso, Roberto, com tudo isso que a gente conversou aqui, quase uma hora de conversa, teus méritos, teu talento, tudo, você chega ali e você fica chateado com o lance de internet. Como você encarou aquilo? Como você contextualizou aquilo na tua história, na história das realidades das redes sociais? Qual é o teu pensamento hoje sobre aquela experiência que você teve? Cara, você sabe que esse é um assunto que que agora assim tá mais tranquilo de falar, né? Eu acho que hoje eu vejo bem diferente, não sendo hipócrita não, mas assim, hoje eu vejo assim que eu precisava passar por aquilo, sabe? Eu acredito hoje, porque foi um período de muita introspecção minha, que eu tive que aprender sobre muita coisa, sabe? Então, hoje eu vejo que foi importante para mim ter passado por aquilo tudo, que às vezes para uma outra pessoa de fora ele pode achar pequeno, mas no meu mundo, na minha cabeça, aquilo foi uma bomba atômica, né? Então, foi um período que eu aprendi muito. Eu aprendi muito como me portar na internet, como me portar como um artista, né? Que tem, de certa forma, algum reconhecimento. Então, de tudo de ruim que aconteceu, hoje eu vejo e agradeço a Deus ou as forças do universo pelo que eu passei, porque aquilo me constituiu um homem melhor, né? Me constituiu uma pessoa melhor. Hoje eu ainda lido com os meus medos, não tenho medo nenhum de falar disso, mas aquilo me acendeu para muita coisa, me acendeu para eu estava num processo, antes de acontecer tudo aquilo, eu hoje vejo, né, clinicamente diagnosticado que eu estava num processo de depressão, vindo de muito trabalho, muita coisa, né, e que se manifestou mais ainda com coisas que eu não estava acostumado a lidar, né, na minha vida. Não estava acostumado a lidar com diversas coisas. Então, quando eu passei por essas coisas, eu não soube administrar isso na minha cabeça, eu não soube lidar. E, cara, e aí eu desabei, né? Mas eu sou uma pessoa que eu aprendo rápido, assim, sabe? Eu gosto de aprender rápido, eu tenho o meu jeito, assim, quando eu acho que o jeito que eu uso para me curar de algumas coisas, eu me isolo e, cara, e vivo aquele luto e depois tento voltar forte. Então, eu usei todo aquele período que eu passei para me reestruturar de várias formas, entendeu? De melhorar como pessoa, melhorar como pai de família, melhorar como, sei lá, como artista, né? Entender minha posição no mercado, porque isso tudo, de certa forma, ganhou mais amplitude porque eu fiz um comentário no meu story e aí o negócio... Entendeu? Então, para você ver como eu não tinha muita noção das coisas ainda. Eu comentei no meu story um desabafo. E no outro dia aquilo virou né? Então, porque na minha cabeça, vi uma quantidade pequena de pessoas. E no outro dia aquilo tinha passado até no UOL, todos os sites de metal. Então eu acordei no outro dia assim, o meu story tinha mais de 50 mil views. Assim, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, isso tudo veio me ensinar muita coisa, né? Me ensinar a lidar melhor com haters, a lidar melhor com fã no geral, lidar melhor com... Cara, tipo assim, entender que eu não sou uma máquina, né? Que eu vou ter dias que eu vou estar bem, que vou ter dias que eu não vou estar bem, e é isso, entendeu? É isso. Então, eu entendi isso, foi muito importante eu ter entendido isso, ter entendido várias outras coisas também,
saber me posicionar dentro do meu trabalho, dizer assim, ó, esse é o meu limite, eu posso ir até aqui, daqui em diante eu não posso, entendeu? Porque isso vai me adoecer lá na frente. Então, várias coisas eu aprendi a lidar, entendeu? E isso hoje eu vejo que eu precisei passar por isso. Infelizmente, foi de uma forma muito amplificada. E muita gente foi muito cruel. Mas serviu também para mim isso, entendeu? Para eu aprender a diversas coisas. Tiveram, como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? Tipo, isso causou algumas sequelas em mim. Agora que eu estou começando a conseguir voltar a ser um pouco mais ativo na rede social, entendeu? Então, tipo, isso causou alguns bloqueios em mim que eu estou vencendo aos pouquinhos e não tenho medo de falar disso. Isso também me fez voltar a cuidar de mim, entendeu? Então, voltei para o esporte. Então, assim, cara, eu acho que de toda a situação a gente tem que tirar um lado bom e aprender com isso, né? E eu aprendi muito. E com certeza estou uma pessoa muito melhor hoje, mais forte, mais preparada para o mercado, né? E é isso. Eu acho que, como eu disse em algumas outras entrevistas, né? Eu nunca fiz mal para ninguém. Se eu não, né? Nunca fiz mal. Se eu não fui num show ou outro, eu não tive no meu prime ali, cara. Você imagina como para mim isso foi difícil. Você acha que eu queria isso, entendeu? Então, tipo, hoje eu vejo isso, eu vejo que eu não tenho do que me desculpar com ninguém, não tenho que... Cara, é só eu sei o que eu passei, sei que eu não fiz mal para ninguém, eu só não fui bem, como vários... Cara, e isso foi importante também, né? Porque nessa época eu comecei a assistir, até com acompanhamento, fui exigido que eu acompanhasse histórias parecidas, etc. Então, por exemplo, eu fui ver muita coisa para aprender... E eu vi, cara, que isso era uma coisa normal, porque na minha cabeça, para mim, aquele mundo tinha acabado, entendeu? E aí eu vi que não, cara. Eu falei, pô, é verdade, não tem uma luz toda gigante, né? O universo, olha essa vida como é linda. Olha como a gente pode compor um outro disco. Nesse processo também, o Edu também foi um cara que a gente sempre conversou. E, enfim, então eu tive apoio de muita gente e fui trabalhando. Como eu estava dizendo, eu fui ver muita coisa. Eu lembro que na época eu fui ver o caso, por exemplo, da Simone Biles, não sei se é Simone Biles, que ela é da ginástica olímpica, que, tipo, a menina era tipo um robô. E aí chegou na última Olimpíada, ela abandonou a Olimpíada no meio, porque ela não estava bem psicologicamente. Então, tipo, a menina é um robô, entendeu? Então isso acontece a todo momento, sei lá, entendeu? Então, tipo, é isso. Não, é um assunto que para mim já é passado, já foi, está superado, estou bem feliz com o momento. A gente vai lançar um disco muito legal, muito feito com muito amor e que vai conectar com muita gente. E com muita gente também pode não conectar, e está tudo bem. O importante é a gente fazer o que a gente gosta. É isso aí, Roberto. Eu fico muito feliz de ver você se expondo dessa forma e amadurecendo dentro da tua experiência, porque, como você falou, realmente a internet pode ter gente muito perversa. Tem gente que é perversa, às vezes, só no teclado, você encontra o cara pessoalmente, o cara tá mó gente boa, nem tá... Não, né? eu vi vários né? dos haters. Cara, assim, só para último adendo sobre isso, pegando isso que você disse, vários haters que eu vi, caras que compram cursos, caras que foram alunos, tipo, destruindo, assim, eu vi, né, em grupos. Eu saí de todos os grupos, mas eu ainda tava, então eu vi em grupos, vídeos. Então, caras que têm contato com você ali. Então, isso foi uma das coisas que me magoou muito também, entendeu? Tipo, de caras que ficam ali, tipo... E aí você vê depois o cara que você vê que... Então, até isso me ensinou, entendeu? Me ensinou a saber que as nuvens não são de algodão, entendeu? Então, você tem que, por exemplo, dosar tudo, tanto o elogio quanto a crítica, né? Você não tem que absorver tudo. Então, eu ainda era muito apaixonado na época, né? Então, talvez para mim foi tão difícil isso, foi tão difícil ver tanta coisa isso, porque dentro de mim eu não estava acostumado com aquilo, né? E aí ver gente, como você disse, ver gente que às vezes está com você ali falando mil coisas, comprando teu curso, na tua escola online, já fez aula, e o cara lá, ele achando que ele está escondido. E aí depois que eu entendi isso, eu falei, cara, esse é o ser humano, né? É assim com todo mundo, e tudo bem,
e eu não tenho raiva de ninguém hoje. Não vou ser aquele cara que pós um cancelamento vai ficar tipo meio guerrilha, sabe? Querendo contra o mundo, contra... Não, cara, eu sou tô paz e amor. Olha a minha gatinha chorando. Eu vi ela subiu ali. É isso aí, Totalmente paz Roberto. E mais totalmente ainda, paz só acrescentando aqui, não, desculpa, a gente faz live online, tem um certo delay. Não, mas só acrescentando, Roberto, você falou de perceber, né? Eu entendo, a apunhalada pelas costas é mais, assim, é mais surpreendente do que só um hater anônimo na internet, né? Pessoas que, Uhum. em tese, estão ao seu lado, de repente você descobre que é aquela pessoa que está te detonando. Mas é o que você falou, Roberto, quando nós somos, creio que você não só tocava nas bandas cristãs, mas você também é cristão. O cristão, ele sabe de antemão que toda a humanidade é corrompida, inclusive eu e você. Se a gente descuidar, a gente está fazendo a mesma coisa. Não vamos. Então, assim, isso nos prepara para a gente ter mais cautela, né, previamente, né, uma cautela já no trato. E aquilo que você falou, às vezes um certo cuidado até com o elogio, né? Naquela letra do Metallica, Moth into the Flame, eu acho muito interessante, que é, né, a mariposa nas chamas, né? Que é isso, né? Às vezes a fama, ela vai levando a pessoa para a luz, e não é luz, é um fogo, onde ela vai, e o mesmo público que te exalta um dia te detona no outro. Então, são amadurecimentos. E eu costumo, com todo aqui, eu já vou levar para um tom mais irônico, e com todo respeito à tua personalidade, aos teus sentimentos, tal, Roberto, que não é fácil passar o que você falou, mas eu sempre brinco, eu falo o que o Leme faria. O Leme o Leme é meio que o denominador comum, que o Leme faria na situação. Então, se ele não se importaria, é o rock and roll, né, cara? Eu acho assim, só para fechar esse Fica à vontade. Cara, eu realmente, para mim, é um assunto superado, é um assunto que tá tranquilo, não tenho raiva de nada, de ninguém, tá tudo bem, tô numa fase mega feliz. Comentando aqui porque você perguntou, né? Mas tá tudo bem. É que eu fiz o vídeo, cara, e não tem guerra com ninguém, assim, com tá tipo, mesmo o cara que às vezes lá atrás xingou também, se vir falar comigo, tá tudo bem. De paz e amor, cara. Minha vida é maravilhosa, graças a Deus. Tá certo. A página vira. E aquilo que eu falo, Roberto, a sua honra, a minha honra, a honra de uma pessoa, ela é determinada pelo que a pessoa faz e se coloca, a maneira como ela se coloca na sociedade, ou ela é determinada pelo que falam que ela é? A nossa honra, nossa reputação, ela é determinada pelo que a gente é, em essência, e pelo que a gente, pela forma como a gente se coloca na sociedade. Se a nossa honra, nossa reputação se determinasse pelo que falam, seria algo muito frágil. Alguém fala e minha reputação vai lá para baixo? Não. Então, o tempo passa, você continua se colocando do jeito que você é na sociedade, o seu jeito vai falar mais alto. E a maledicência vai se apagando, assim, vai ficando mais em silêncio. Eu costumo dizer isso. E agora eu vou caminhar para uma parte aqui da entrevista que a gente vai desanuviar um pouco o clima, já falamos um pouco desse clima mais sério. Eu vou fazer algumas perguntas para você, Roberto, e num bate-bola assim rápido. Claro. Eu gostaria de saber tua opinião sobre alguns guitarristas. Não vou te colocar na fogueira, mas eu acho que é interessante, teus fãs também devem ter essa curiosidade. Então vamos lá. O trio de guitarras do Iron Maiden, o que você teria para falar dos caras aí em uma ou duas linhas, Roberto? Cara, adoro. Eu acho que um completa o outro. Eu aprendi a fazer vibrato com Adrian Smith, né? Então, para mim, ele é o meu professor de vibratos. Aquele vibrato que primeiro dá a nota, ele faz o público ouvir a nota, depois ele vibra. Então, diferente daquele vibrato que você já entra, né? Então, é o meu professor de vibrato. E aí você vai pro... Agora o que pula, como é o nome dele agora? Meu Deus. Yannick Gers. Eu acho ele o cara mais incrível no palco que eu já vi no mundo, assim. Então, entendeu? Fora de... a coisa de outro mundo. E o outro guitarrista é um mais virtuoso, né? Dos três, talvez os três são, mas... Então, ou seja, eu acho que cada um se completa e para mim é uma trinca aí que eu sou apaixonado. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre Michael Sweet, do Stryper? Incrível. Foi um grande... um guitarrista muito importante para o meio... Eles tiveram, eu não sei se está até hoje, né? Mas eles tiveram uma fase gospel, né? Evangélica. Não sei se está até hoje. Eles voltaram. Eles começaram com a temática cristã, saíram dela num determinado período ali, na transição do fim dos 80 para o começo dos 90,
E retornaram agora, retornaram com a temática então, cristã. Ele é um guitarrista de extrema importância para o cenário mundial e principalmente nesse cenário cristão, onde foi influência para muita gente. Com certeza é um guitarrista que tem seu lugar na história aí. Léo Mancini, que eu tô aqui com o CD dele. Grande guitarrista, um amor de pessoa. Já cruzei com o Léo algumas vezes em aeroportos, assim, o Léo é tipo doce, assim, de pessoa, e um guitarrista fenomenal, cara, admiro muito. Tem 2 CDs aqui que tem o trabalho dele, um do Nocturnal e um do Wizard. Incrível, muito técnico, muito coeso, é um cara fora de série. E fora que é essa pessoa espetacular, né? O pessoal comenta, eu tenho um amigo em comum com ele, o pessoal fala, eu tô pedindo uma entrevista com ele aqui, tô vacilando. Andreas Kisser, do Sepultura, o que você tem a dizer sobre ele, Roberto? Isso aí é o pai da guitarra brasileira, né? Cara, esse cara ele só mostrou pro mundo o som da guitarra pesada brasileira, né? E só por isso ele já tem o trono dele reservado aí. Agora tem um cara aqui que talvez não seja o estilo que você curte, mas certamente você já ouviu falar dele. João, do Ratos de Porão. O que você acha desse estilo crossover? Cara, eu acho fenomenal, cara. Eu vim do death metal, né? Apesar deles, eu acho que eles são grind, não sei qual que seria a definição exatamente do Ratos de Porão, mas eu acho que é uma banda de extrema importância para o cenário brasileiro, é uma banda que já excursionou o mundo inteiro, é uma banda que tem essas linhas de guitarra que com certeza foi influência para muita gente. Eu já ouvi também muita coisa, principalmente na época que tinha MTV no Brasil, que tinha o Gordo ali nos programas, eu ia pesquisar a banda dele, eu via. Então, cara, com certeza tem também no meu DNA muito do que o João fez e faz na banda. E Marcelo Barbosa, que está no Angra, estava no Almar, o que você tem para dizer do grande Marcelo guitarrista também, guitarrista, professor, é um cara que está há muitos anos também aí no cenário, muito musical, virtuoso também, então um cara que tem muita importância, está construindo a história dele agora no Angra, mas também já tem uma história de antes e tem meu total respeito. Agora eu fiz uma pergunta pro Bill Hudson aqui, que a galera fala, pô, esse cara que perguntou não sabe de guitarra para perguntar isso. É claro que eu fiz a pergunta por conta da disputa que sempre existiu entre as duas bandas que eu vou citar aqui, e eu vou fazer essa pergunta para a gente encerrar esse quadro com você. Kirk Hammett do Metallica ou Kiko Loureiro do Megadeth? Você fica com qual, se você fosse levá-lo para sua banda, Roberto? Cara, são caras fenomenais no seu jeito, né? De um lado você tem o Kirk Hammett, que é um guitarrista lendário, na minha opinião, que fez coisas lendárias na banda dele. Quem nunca aprendeu um solo do Kirk Hammett na guitarra, ou pelo menos tentou aprender um riff do Metallica, independente do riff ser dele ou não, mas... Ou seja, é um cara que está presente na vida de qualquer guitarrista mundialmente, né? Então tem meu total respeito e vai sempre ter. E do outro lado você tem o Kiko, que é um gênio da guitarra também, assim como o Kirk, mas que tem esse lado mais, digamos, poliglota da coisa, né? Do cara que estuda música brasileira, que estuda fusion, que é técnico, que, sabe, que eu chamo de poliglota ali da guitarra, mais erudito no sentido da palavra. Então, que tem minha total admiração, até porque é um cara que foi minha principal influência por muitos anos, um cara que eu ouvi muito, né? Como eu disse, eu nasci na música ouvindo Angra. Então, os meus primeiros 3 discos foram, basicamente, Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, Dr. Sin 2 e Rebirth. Foram os 3 primeiros discos que eu ouvi na minha vida, entendeu? Tipo, eu não ouvi antes nada. Então, era, sei lá, não sei se eu era muito... Na minha família a gente não tinha música, não tinha esse contato. Meu pai gosta de forró, então eu conheci por acaso o rock, assim, sabe? Caí de paraquedas. Então esses foram os 3 primeiros discos. Então não tem como não admirar o Kiko, e não só no sentido de história, guitarristicamente falando mesmo, o cara é foda. Então, total respeito. Boa. E eu cresci ali a partir dos anos 90 no metal. Os 3 grandes expoentes da guitarra para o grande público eram Steve Vai, Malmsteen e Satriani.
Dos Cara, três, qual você tem preferência? Vai lá. Steve Vai, Satriani, quem? E Malmsteen? E o Malmsteen, é. Cara, eu acho que... Bicho, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Você vai achar que é mentira. Eu vi um clipe do Polífia, que eu não conhecia tanto, né? Eu falei, vamos... Aí me mandaram o clipe com o Steve Vai, e gostei, inclusive, da música pra caramba e tal. Mas na hora que o Steve Vai entra, eu juro por Deus, cara, meu olho encheu de lágrimas, assim. Tipo, me arrepiei inteiro. Porque o cara, sei lá, cara, o cara tem uma energia, assim, eu não sei, cara. Então, esses três caras, eles são de extrema importância para a guitarra mundial. Se eu existo e vários outros milhões de guitarristas no planeta, a gente tem que reverenciar esses três caras, não tem como escolher. Inclusive, o Joe Satriani, ele me segue. E, cara, porque ele curte lance de paletada alternada, de estudar essas coisas, e aí alguém indicou, falou que eu era um brasileiro, fazia uma pesquisa disso, e ele começou a me seguir, assim como também o tecladista do Dream Theater. Então, alguns dos meus grandes ídolos me seguem, mas no dia que o Joe Satriani começou a me seguir, interagir com as minhas coisas, hora ou outra ele curte um story. Pô. Cara, tipo, eu falei, meu, bota foca. Você falou, a coisa tá séria, agora a coisa tá ficando séria. Porque, cara, sabe, tipo, o cara ele segue 500 pessoas, então, tipo, meu, e aí eu falo, cara, ele me conhece o que eu faço, então isso é muito importante para mim. Então não tem como escolher. Eu acho que os três, eles são a síntese do que eu considero importante na guitarra. De um lado você tem um virtuosismo de excelência, que é o Malmsteen, que é um guitarrista para mim incrível em todos os aspectos. Aí você pega o Steve Vai, que é aquele guitarrista mais erudito, no sentido não de música erudita, mas erudito no sentido de aquele cara que você vê muita pesquisa, você vê aquele álbum Passion, Warfare, Fire, acho que é uma coisa assim o nome. Warfare, esse álbum, Passion and Warfare. Warfare, né? Esse álbum, ele é uma coisa de outro mundo. Você vê ali uma pesquisa gigantesca de camadas, harmonia, sonoridades, transições. Ali ele, tipo assim, ali ele ensinou pro mundo, cara, é assim que se compõe música instrumental, sabe? Então, para mim, não tem como falar. E do outro lado você tem o Joe Satriani, que é aquele cara que compôs linhas que podem ser ouvidas por qualquer pessoa, entendeu? E não só por guitarristas. Então, você ouve as linhas do Satriani e você fala, cara, parece que é uma pessoa cantando. Assim como o Vai também faz isso. Então, você vê os três, eles são guitarristas que eu, pelo menos, tento aprender todos os dias um pouquinho com cada um. Tipo, hora ou outra eu tô vendo os vídeos do Malmsteen e falando, cara, deixa eu aprender esse vibrato aqui. Aí, hora ou outra eu vejo umas coisas do Satriani e falo, meu, deixa eu ver como ele constrói temas, como ele repete as ideias, os motivos, como ele estrutura a música instrumental igual a música cantada, com refrão, pré-refrão. E o Vai, para mim, é aquela elegância no playing, né? É aquele cara que você ouve duas notas e você fala, é o Vai. É verdade. Sensacional. E você citou uma banda da nova geração, podemos dizer assim. Cita aí uns três guitarristas, o que você tem ouvido, o que você acha importante citar dessa nova galera, dessas novas bandas que têm surgido, porque a gente citou Malmsteen e tal, que vem lá já, uns até dos anos 70 aí, né? E aí, o que tem de novo que tá fazendo tua cabeça, Roberto, na guitarra? De metal, assim, rock, você diz? O que você quiser. Cara, que eu ouço tanta coisa assim, né? Mas de metal, um guitarrista para mim, que é o guitarrista que mais me brilha os olhos hoje, chama... cara, agora foi alguma coisa Ellis, esqueci o seu... Mas ele é da banda The Black Dahlia Murder, que é uma banda de death metal, technical death metal. Um guitarrista fenomenal. Ele tem uma linguagem mais oitentista, sabe? Meio uma mistura de Malmsteen com Van Halen, talvez. Então, não gosto dessas definições, mas só para você entender mais ou menos como que é a ideia dele. Mas, cara, é aquele guitarrista com uns vibratos avassaladores, assim, sabe? Que é uma coisa que eu amo. Então, adoro esse cara. É o cara do rock, assim, que eu falo, deixa eu ouvir algum guitarrista que vai, tipo, me emocionar, assim. Geralmente eu ouço as coisas dele. Só para falar o nome dele aqui, ó, Brandon Ellis. Isso, Brandon Ellis. Cara, esse moleque é sinistro. É tipo...
Sinistro que eu digo não é falando de técnica, ele é técnico também, mas musicalidade e tal. Musicalidade, cara, é foda. É um cara que a gente não se conhece, nós não temos amizade e tal, mas é um cara que eu admiro e com certeza em algum momento a gente vai trocar uma ideia, mas é um cara que eu admiro bastante. Bom, deixa eu ver quem mais. Cara, tem tanta gente, é difícil falar. Você gosta dos guitarristas do Five Finger Death Punch? Você já ouviu essa banda? Conheço. Banda lá de Las Vegas? É que eu tenho ouvido bastante a te perguntar. Mas vai lá, que os caras têm naquele new metal ali, aquele pop metal, os caras conseguem fazer umas linhas, uns fraseados que me remetem a guitarristas clássicos do metal. No meio daquela sonoridade toda modernosa, os caras conseguem. Mas é uma banda já até velha, né? Não é tão nova. Mas é mais new metal. Mas e aí? Lembrou mais algum? Eu acho que, cara, tem um cara do jazz, né, que para mim foi meu professor já, que é uma grande referência, que chama Andreas Oberg, bem desconhecido. Agora que eu vou falar, muita gente vai conhecer e tal. Mas é um cara que para mim é tipo aquele cara que é tipo, sabe, a piscina de conhecimento, assim, um mar de conhecimento e um guitarrista técnico ao extremo, assim, né? Então esse cara para mim é uma sumidade num quesito guitarra, né? Conhecer guitarra. Então eu estou sempre ouvindo ele. E se fosse citar mais algum guitarrista, cara, eu acho que tem tanta gente boa nova, mas tem um guitarrista que não tem como não falar dele, assim, que eu acho que é o Jason Richardson, apesar de ele hoje está no All That Remains, que não é uma banda às vezes que eu estou sempre ouvindo e tal, né? Eu conheço ele mais dos trabalhos solos dele. Então, cara, nos trabalhos do solo dele, ele é craque, assim, sabe? Então, eu acho que são os 3 caras, assim, que hora e meia eu tô dando uma checada, olhando, ali, desfrutando desse trabalho deles, que é o Andreas Oberg, o outro que eu falei, o Brandon Ellis. Brandon Ellis. Pra mim, esse é o meu favorito hoje em dia, assim, no sentido de guitarra, entendeu? Tipo, aquele cara que você ouve, assim, o cara dá um vibrato, assim, que você fala, meu Deus do céu. Tipo, aquele vibrato sem pressa, assim, eu adoro. E em termos mais modernos, eu acho que o Jason é um cara que eu tô sempre ali falando, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui, deixa eu dar uma sacada. Agora, tem muita gente, né? Muita gente que eu gosto, que eu admiro. No Brasil tem muita gente. Pô, boa. Eu vou dar uma sacada nessa. Não posso deixar de te falar, o cara que talvez não é guitarrista, mas que eu mais tenho olhado, assim, ultimamente, é o Yamandu Costa. Tô bem viciado, assim, sabe? Sensacional. Tipo, bem viciado mesmo. Todo dia eu fico... E ele é bem ativo no canal dele do YouTube. Tem uns vídeos longos, eu gosto disso, de vídeo longo, que aí é tipo um filme, né? Você tá ali comendo e assistindo o cara. Então, é um cara que ele é tão genial, tão à frente do tempo dele, que eu gosto de ver várias coisas, aprender, ver o jeito que o cara se porta, o jeito que o cara estuda, o jeito que o cara, sabe? Então eu tô sempre ali tentando catar alguma coisa dele ali. Então ele, para mim, hoje, talvez seja o cara de cordas que eu mais acompanho. É sensacional, cara. Eu, às vezes, assisto alguns vídeos dele também. Um dia eu ia assistir um show dele no Sesc, eu acabei não indo, mas é sensacional, cara. Cara, esses dias eu vi uma entrevista dele com uma entrevistadora muito boa, por sinal, que aí ela fez uma entrevista incrível. Depois vocês assistam lá no canal dele. Aí ela fala assim, que eu lembro disso, né? Que nos anos 2000, ali, 2004, ele foi muito perseguido, assim, tipo, falavam que ele não tocava limpo, ao vivo, que não sei o quê. Foi muito perseguido por isso. E eu nunca achei isso, entendeu? Sempre achei ele uma perfeição. Aí, só que eu tinha isso na minha cabeça, né? Aí nessa entrevista ela pergunta isso. E ele fala disso, assim, que você vê 20 anos depois, ele fala com uma dor, assim. Ele fala, eu era só um garoto, me encheram o saco demais com isso, assim. Podiam ter deixado eu fazer o meu som. Então você vê que, cara, aí eu vi aquilo, e sabe, esse tipo de coisa que eu vou aprendendo, porque eu vejo, cara, assim, um cara dessa magnitude, assim, sabe? Que é um cara que, tipo, sei lá, acho que eu nunca vou chegar nesse nível, assim. Mas se um cara dessa magnitude passou por isso, meu, quem sou eu para não passar e... Tá certeza. Certo. Você vê que no vídeo que eu gravei comentando a situação pela qual você passou, eu citei ali Lars Ulrich, que a gente vê hoje os caras gigantescos aí,
Mas o Lars Ulrich não teve um momento em que não zoaram o cara, meu. Não teve um momento da vida inteira. E o cara mostra o dedo do meio e zoa e dá risada. Ele não tá nem aí, cara. Não tô desrespeitando teu sentimento, dizendo que é para você não estar nem aí. Não é isso, não. Falar na internet você tem que tomar cuidado, né? O cara falar, pô, o entrevistador. Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô só dizendo, como você falou, gigantes do business e da arte passaram por isso. Às vezes são pessoas de temperamento mais introspectivo, resolvem isso mais em silêncio. Outras de temperamento mais expansivo resolvem mostrando o dedo do meio, né, cara? Exato. Cada um acha o seu caminho, né? Mas parabéns, cara, eu agradeço demais tua disposição de falar aqui comigo, cara. Eu tô muito feliz. Eu sou muito seu fã, cara. Eu tô de fanboy do Falaschi aqui. Se tivesse essa camiseta Roberto Barros, eu pudesse dizer Roberto Barros. Não tenho vergonha de falar aqui. Eu faço esse canal. Esse canal ele tem que ter minha cara, é meu vlog, é meu lugar. E minha cara é ser fã de vocês mesmo. Que isso, cara. Fazer um baita trampo, cara. Vocês são gigantes. E é isso aí, Robertão. E foca, assim, se eu tiver que falar alguma coisa, foca nos milhares de fãs e não se deixe ser pautado por uma minoria. E como eu digo no vídeo, tem fãs que às vezes nos criticam vocês, né? Não tem fã, né? E é válido. E é válido ouvir às vezes. Eu acho beleza, que né? Eu acho que a gente não tem que viver a vida só esperando elogios, né? E é isso, saber viver bem com tudo isso. Eu agradeço. Dar uma peneirada, né? Eu que agradeço o espaço de estar aqui, pelo seu carinho, inclusive o vídeo que você fez na época, pelo sempre esse carinho, esse cuidado assim que a gente vê em alguns entrevistadores e galera que apoia a cena metal brasileira. Então você é um cara também que, pô, admiro muito. Estou sempre aqui no canal, vejo tudo e, pô, muito obrigado. É uma honra estar aqui, cara, que as pessoas possam gostar aí do nosso bate-papo. Foi muito prazeroso estar aqui. A honra é toda minha, grande satisfação e certeza que vai ter muita gente que vai curtir, eu tenho certeza disso, porque foi uma baita troca de ideias. Você é um cara sensacional, um grande profissional. Muito obrigado mais uma vez. Estouramos todo o tempo que a gente tinha combinado. Não sei se te prejudiquei nos seus Nada, tranquilo. Hoje estou de boa. Agora só 8 horas que eu tenho um Gilzinho só para aliviar. É isso aí, bora. E agradeço a todos que nos assistiram até aqui. Inscrevam-se no canal Metal Musicast, comentem, lancem aí perguntas para o Roberto Barros, que depois eu encaminho para ele no Instagram. Vão lá no Instagram do Roberto, nas redes sociais, acompanhem as postagens dele, os cursos, o trabalho que está saindo hoje, o single do Edu Falaschi, que em breve vai sair o disco completo. Tamo junto, Robertão. Betão, que eu falei lá no vídeo. Aí, Betão, tamo junto. Valeu, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado. Um abraço.